ao nosso trabalho aborda algumas questões relacionadas com o desemprego. Apresenta primeiramente o conceito de desemprego e a seguir algumas das causas, consequências e possíveis soluções para o mesmo. Mostra aí algumas dificuldades encontradas para a elaboração e implementação de políticas visando a minimalização do problema do desemprego. Dentre elas, a questão política, a questão metodológica de contabilização do desemprego, a ideologia neoliberal prevalecente na atualidade, bem como a incompetência e o descanso dos setores, tanto público quanto privado, em relação ao desemprego. O desemprego tem sido um dos maiores problemas sociais atualmente enfrentados pela humanidade. É certo que nos últimos 2 anos tem havido algumas quedas nas taxas de desemprego no mundo todo. Mesmo assim, essas taxas ainda estão num padrão extremamente elevado. De acordo com os dados recentemente publicados, o Brasil, por exemplo, tem uma taxa de desemprego em torno de 7%, nos Estados Unidos em torno de 4,1%, no Japão 4,7% e a zona do euro, que seria a Europa, 9,1%. O que é desemprego? Parece lugar comum a confusão entre emprego e trabalho. Estes conceitos, no entanto, são bastante distintos. O trabalho é uma atividade social necessária ao progresso material e moral da humanidade. O trabalho é tão antigo quanto a humanidade. Pode-se imaginar que, a partir do momento em que o homem tenha tomado consciência de sua individualidade, tenha também tomado consciência do trabalho como uma atividade indispensável para a sua sobrevivência e seu progresso. O trabalho é uma atividade inerente à condição humana e sempre existiu, independente do modo de produção vigente. O emprego, por sua vez, é uma consequência específica do capitalismo. Ele é o elo de ligação formal entre o trabalhador e o modo de produção capitalista e não com uma organização específica, porque o trabalhador é livre para escolher a organização por intermédio da qual sua ligação se efetivará. Desta forma, o desemprego é caracterizado como sendo a não possibilidade do trabalho assalariado nas organizações de um modo geral. De acordo com Garrett, desemprego significa a condição de pessoas sem algum meio aceitável de ganhar a vida, e os desempregados são pessoas capazes de trabalhar para satisfazer suas necessidades, mas ociosas, independente da sua boa vontade para trabalhar ou o que elas possam fazer para atender às necessidades da sociedade. A definição de desemprego é encontrada numa pesquisa mensal sobre a força de trabalho no Japão. É a de alguém que não desenvolveu qualquer tipo de trabalho, ou o fez, mas por menos que 1 hora, durante a semana de referência, que procurou ativamente por trabalho ou esperou pelo resultado na última pesquisa, mas mesmo assim ficou disponível para o trabalho. Causas, consequências e possíveis soluções para o desemprego. As causas do desemprego são muitas, e muitas vezes o que é a causa para determinada linha de pensamento pode ser a solução para outra. Dentre as causas mais citadas, pode enunciar o desenvolvimento tecnológico, a globalização, a terceirização, a desindustrialização, o excesso de concentração de renda, os modernos métodos de gestão, de um modo geral, como a reengenharia e o design, além de outras. As consequências, por sua vez, podem ser devastadoras, tanto do ponto de vista da pessoa do desempregado e de sua família, quanto do ponto de vista social e político. A conta do desemprego, direta ou indiretamente, é paga por todos. É paga via aumento de impostos para a cobrança de despesas do tipo salário-desemprego, despesas médicas, despesas com segurança e assim por diante. Estudos comprovam que o desemprego aumenta os problemas relacionados com a saúde física e mental do trabalhador, fazendo com que se acentue a procura pelos serviços de profissionais ligados a esta área. Também há comprovação de que a violência e o crime, de um modo geral, estão diretamente relacionados com o desemprego.
Este pode ainda provocar radicalização política, tanto à direita quanto à esquerda, bem como ampla desorganização familiar e social. Estudos já descobriram relação entre aumento do desemprego e aumento de divórcios apenas a título de exemplo. Assim como não há consenso mínimo às causas do desemprego, não há também nenhuma convergência em relação às soluções. Mais uma vez, o que é solução para uns pode ser a causa do desemprego para outros. Dentre as medidas de combate ao desemprego mais citada, pode-se enumerar facilitações do consumo e do crédito, incentivo aos investimentos privados, implementação de políticas fiscais e monetárias adequadas, aumento das despesas públicas, com ampla utilização do Estado como empregador, e como desenvolvimento de políticas sociais do tipo auxílio-desemprego, flexibilização do mercado de trabalho, redução da jornada de trabalho, trabalho de tempo parcial, licenças remuneradas, restrição a horas extras, trabalho compartilhado, treinamento e requalização de recursos humanos, além de outras possibilidades. Dificuldades para a implementação de políticas de combate ao desemprego. As dificuldades para a implementação de política de combate ao desemprego, no entanto, não são pequenas. Desde há muito tempo, autores dos mais renomados afirmam que o desemprego é, acima de tudo, um problema político. Dentre eles destacam-se Marx, Hayek e Keynes. A de Marx a celebra expressão do exército industrial de reserva. Segundo esses autores, quanto maior o nível do emprego, maior se torna a escassez de trabalhadores. Pela lei da oferta e demanda, a escassez acaba elevando o preço da força de trabalho e, consequentemente, os custos de produção. Por esse motivo, seria de interesse dos empresários manter sempre um certo nível deliberado de desemprego, de modo a não permitir que os salários atingissem certos níveis indesejáveis do ponto de vista do capital. Estes níveis, no entanto, foram se alterando ao longo do tempo. Até 1920, os americanos tendiam a pensar que qualquer nível de desemprego seria um desastre social. No fim dos anos 20, imaginava-se que 2% seria um percentual aceitável, de acordo com Elderton. Os autores de uma pesquisa britânica, publicada em 1935, sugeriram que a taxa normal de desemprego na Grã-Bretanha seria em torno de 4%. Em 1963, Walter Heller, um otimista para os padrões americanos, ainda descrevia o nível 4 como aceitável. O que se percebe, portanto, é que a taxa minimamente aceitável foi crescendo ao longo dos anos. A dificuldade metodológica para a definição de desemprego é outro entrave possível para a implementação de uma boa política de combate ao desemprego. É preciso levar em conta que existe uma grande diversidade nas metodologias e critérios, através dos quais o desemprego é contabilizado. Nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do método usado, no nível pode variar de 5% a 13%, segundo Rifkin. Nas estatísticas não são mostradas todos os trabalhadores que perderam seus empregos e não mais procuraram por colocações. Se forem contabilizadas estas pessoas, a taxa alcançaria 9,5%. Se fossem contabilizados ainda os trabalhadores que perderam seus empregos integrais e passaram a ser trabalhadores parciais, a taxa subiria para 14%. Aqui não estaria sendo considerada a população encarcerada, que alcança 3% da população masculina adulta. Segundo Tonge, somente na Grã-Bretanha, mais de 30 mudanças de método de contagem de desempregados foram feitas entre 1979 e 1994, todas com exceção de uma, reduzindo o tamanho do registro de desemprego. Tem-se desenvolvido uma política de estatística, que dá margem a que se argumente que a contabilidade do desemprego oficial
subestima a verdadeira extensão do desemprego. A ideologia neoliberal também pode dificultar a implantação de uma política mais consistente. Em relação ao desemprego, normalmente ela culpa o próprio trabalhador pelo desemprego. Num nível mais primário, houve-se a alegação de que o trabalho existe, o trabalhador é que não tem disposição para ocupá-lo, seja por preguiça pura e simples, seja por não aceitar o preço pago pelo seu trabalho, mas tem também um nível mais sofisticado de raciocínio. Neste nível, o problema do desemprego passa a ser uma questão de não empregabilidade, ou seja, as vagas existiriam, mas os trabalhadores, de um modo geral, não estariam devidamente qualificados para seu preenchimento. Então, o treinamento e a requalificação passam a ser soluções primárias do desemprego. As dificuldades de implementação de políticas de combate ao desemprego podem ser também consequência de incompetência e descaso dos setores públicos e também privados. Ambos têm que entender que nem sempre o que é eficaz do ponto de vista privado e do ponto de vista público. A velha ladainha baixos salários para a solução do desemprego pode ser uma questão bastante ilustrativa. Do ponto de vista privado, um salário mais baixo reduz custos, aumenta a margem de lucro, bem como a competitividade e pode, em última análise, gerar novos empregos. Por outro lado, se todos ganham menos, todos compram menos, todos vendem menos e todos produzem menos, diminuindo a massa de lucro da economia. E particularmente em função das deseconomias em escala, aumentam os custos, diminuem a competitividade e, consequentemente, aumenta o desemprego. O que as pessoas, de um modo geral, precisam entender é que há administrador público que nem sempre pode implementar medidas com a lógica do administrador privado, porque o que é lógico para o último pode ser totalmente ilógico para a sociedade. Muitas outras dificuldades certamente poderiam ser aqui citadas. O objetivo do presente trabalho, no entanto, é fazer um apanhado geral e sintético sobre a questão do desemprego. Pode-se observar que a dificuldade para a solução, ou pelo menos para a minimização do problema, é bastante grande. Não há sequer um consenso mínimo sobre o que seja desemprego, sobre suas causas, sobre a extensão de sua consequência. Decorre daí a grande parte a dificuldade para a elaboração e implementamento de políticas que possam auxiliar os governos e a sociedade no combate ao desemprego. Nem por isso o tema deixa de ser uma questão real, que requer a atenção de todos os responsáveis maiores pelo destino da humanidade. Senhores, por favor. Senhores, por favor. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Respeito também os demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem. Mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater, e não para esse tipo de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar.